Eu tenho 3 verdades para te contar hoje. Eu tenho certeza que a sua mente e o seu jeito de pensar não serão mais os mesmos depois que você ouvir isso. Você tem um tempo para ouvir uma mensagem profética de Deus só se você realmente acreditar, se você realmente é uma das pessoas que leva a sério, que sabe muito bem que quando Deus decide enviar mensagens, a coisa é séria. Eu tenho 3 direções proféticas para você hoje. Então preste atenção. Eu vou ser direto e objetivo. E eu nem sei como é que você se encontra, mas eu sei de uma coisa. O Deus que lhe trouxe aqui, Ele sabe sua real necessidade. Tá pronta? Livro do Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis 37 vai falar sobre a história de José. E a primeira verdade que esse texto nos ensina é que quando nós falamos o que queremos, ou na melhor das hipóteses, quando nós contamos o que Deus nos disse, algumas pessoas vão se manifestar contrárias. Elas vão entrar em um processo de objeção. A Bíblia diz que José teve um sonho. O primeiro sonho José sonha é quando ele está em um campo aberto, quando ele está na área rural, e ele vê o seu fecho de feno acima dos outros fechos de fenos dos seus irmãos. Ele sonha e guarda. O segundo, ele vê as estrelas se curvando, o sol e a lua. E ele não segura, ele conta. Só que nesse mesmo capítulo 37, eu te dou o capítulo 37 porque em todo o contexto você vai entender todo o conteúdo, todo o enredo do que acontece. No mesmo capítulo 37, após José abrir a boca, é aqui que está a primeira direção profética. Quando ele abre a boca, os irmãos revelam o que realmente existia dentro deles. A Bíblia diz assim: e contou o sonho, pelo que os seus irmãos o odiaram ainda mais. Os irmãos já tinham raiva de José. Os irmãos já tinham ódio. Os irmãos já sentiam no seu coração um rancor, uma mágoa. Algumas pessoas já sentem algo ao seu respeito que não é bom, que não é positivo, que não é valioso, que não é algo que você deva levar como relevância para a sua vida. E por que é que eu estou falando isso para você? Porque no seu convívio existem pessoas que até lhe suportam. Existem pessoas que até lhe aturam. Mas quer saber quando essas pessoas vão se manifestar contra você? Quer saber quando é que elas vão entrar em contradição contra a sua própria vida? Quando você começar a expor o que está dentro de você. Quando você contar o seu sonho, quando você disser o que sente. Algumas pessoas já não lhe suportam. Elas já não gostam de você. Roberto, então elas não gostam de mim. E quando eu conto, ou quando eu mostro, ou quando algo acontece na minha vida, de forma positiva, elas revelam o que elas sentem? Exatamente isso. Tem gente que não está pronta para ver você contar o seu sonho ou o seu projeto. Primeira direção de Deus no texto de Gênesis 37 é: se acostume, aprenda a lidar com as pessoas que vão se revelar quando começarem a enxergar a grandeza do que Deus tem contigo. Tu entendeste até aqui? A grandeza do que Deus tem na sua vida, quando começar a ser demonstrada, vai despertar ainda mais a inveja, a raiva e o ódio de algumas pessoas. Segunda direção profética no texto de Gênesis 37. Os irmãos continuam vivendo no mesmo ambiente, mas alimentando um sentimento de ódio. Eu tenho certeza que essa mensagem aqui, ela não é para outra pessoa. Essa mensagem é para você. Porque quantas pessoas não fazem parte do seu convívio? Quantos parentes não fazem parte da sua história? E essas pessoas passaram pela sua vida ou ainda estão na sua vida
e elas continuaram vivenciando, continuaram no mesmo ambiente. Mas essas pessoas respiram raiva. Olham para você com aquele olhar de: o que é que ela vai fazer agora? E o interessante, essas pessoas se tornam viciadas. Escuta isso. Elas se tornam viciadas em acompanhar a sua história, mesmo tendo raiva, mesmo tendo ódio, mesmo se irando. A Bíblia diz que os irmãos de José, quando viam ele vindo, diziam: lá vem o sonhador mor. Essa palavra mor, do aramaico original, quer dizer principal. Eles diziam: lá vem o que sonha mais. Aonde existe um principal, existem outros secundários. Então José é o que sonha mais, José é o que delira, José é o que vê o que ninguém está vendo. E isso gera despeita, porque quem não vê como você vê, vai desconfiar e duvidar daquilo que Deus te mostra. Aleluia! Algumas pessoas vão conviver no mesmo ambiente, mas vão lhe detestar, vão lhe odiar, vão até tentar fazer inferno contra a sua vida. Mas uma coisa é certa, você precisa aprender a lidar com isso. Convívio tóxico, segundo a direção de Deus, aprenda a viver nesses ambientes. E principalmente, quando se trata de meio parental. Amém até aqui? Olha, eu estou achando você muito quietinho, muito quietinha. Escreve aqui nos comentários agora a palavra eu creio ou eu estou recebendo. Escreva uma dessas palavras. Só para entrar em concordância, viu? É importante. Terceira direção profética. Eu lhe prometi aqui que daria 3 direções proféticas e eu estou entregando o que Deus me deu. Terceira direção profética. Os sonhos de Deus sempre vão confrontar a nossa resistência. José teve o sonho, José teve a visão, mas José não sabia de nada que iria acontecer na vida dele. Anota isso que eu vou te dizer, se você puder, anota. Toda vez que Deus te mostrar algo grande, todas as vezes que Deus lhe colocar uma visão enorme. Deus falou que eu seria uma grande empresária e através da minha vida muitas pessoas seriam abençoadas. Se prepare para apanhar. Se prepare para sofrer. Deus dá a visão, mas não mostra a rota. Vai se acostumando. Quando Deus nos dá direções, quando Deus nos diz o que vamos, sabe, assim, o que vamos viver, o que seremos na presença dele. Eu vou te tornar grande. Eu vou te honrar na tua casa. Eu farei através de você prodígios, sinais e maravilhas. Te prepara. Deus não preparou o caminho de pétalas de rosas, porque o processo do propósito, preste atenção, o processo do propósito, ele é essencial. O processo. Olha o nome, processo. No processo tem queda, levante, perseguição, choro, dores. É a forja. É aonde Deus está trabalhando. A caminhada para chegar até o dia do propósito é dolorosa. Sempre que Deus lhe der uma visão forte, sempre que Deus lhe colocar diante de algo maravilhoso, se prepare, porque as pancadas são certas. Tu entendeu? Terceira direção profética. Terceira direção profética, acabei de entregar. Quando Deus lhe dá visão, ele não lhe mostra o caminho. Baseado no Gênesis 37, hoje Deus se plantou no meu coração para que eu liberasse essa mensagem para você. E nesse momento agora, nesse momento, você vai, tu está tomando posse dessa palavra? De verdade. Se você está tomando posse, já aperte aqui, aqui embaixo. Eu acho que está por aqui, na seta ou na opção copiar, link. E agora você vai abençoar 3 pessoas que Deus colocar no seu coração. Uma em nome do Pai, outra em nome do Filho e uma em nome do Espírito Santo. Faça esse ato profético agora. Você não pode negligenciar isso que Deus está colocando na sua mão hoje como oportunidade. Amém? Você recebe uma oração?
Você recebe uma oração? Então faça algo agora. Você vai escrever o nome das 4 primeiras pessoas que vierem na sua mente. Pode ser o seu pai, sua mãe. As 4 primeiras pessoas que veio agora na sua mente, rapidamente assim, ó. Roberto acabou de falar, veio na minha mente o nome da tia, do esposo, da sobrinha, do primo. Coloca o nome das 4 primeiras pessoas. Porque Deus me mandou hoje orar, clamar forte. Não somente por você, por essas pessoas que veio na sua mente. Eu acredito muito nas direções de Deus e eu tenho certeza que quando Deus ele direciona, é porque há uma necessidade de acontecer algo. O apóstolo Tiago disse que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Quando você ora, com certeza o céu recebe, o céu entende. Mas quando nós entramos em concordância nessa corrente de oração, algo maior acontece. E hoje, nesse momento, eu quero fazer um momento de oração com você. Eu tenho recebido muitos testemunhos para a glória de Deus, porque eu só sou um instrumento. Sou um reles mortal, pecador, vacilante, dependente da graça e acima de qualquer coisa. Servo. E Deus me conhece. Mas eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que dizem, Roberto, depois que eu comecei a orar com você, para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A minha vida tem melhorado. Eu tenho entendido coisas como eu não entendia antes. E é Deus quem faz isso. Nós somos despenseiros da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus, ele veio não para pregar religião. Jesus não é religião. Jesus não é placa de igreja. Jesus não é muros de templos. Jesus não é encontros gospel. Jesus é simplesmente Jesus. E o que Jesus é? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas, Roberto, falando a nível social, a nível democrático, o que Jesus é, tituladamente falando? Jesus não é nada do que os homens instituíram. Jesus é tudo que ele realmente é, na sua essência. Jesus é amor, é justiça, é fogo que consome. Jesus é o que ensina. Jesus é o que absorve, é advogado. Jesus é juiz. Jesus é o bom samaritano. Quando é necessário corrigir, corrige. Quando é necessário livrar, ele livra. Mas ele não é dependente da opinião de ninguém. É por isso que eu estou dizendo, muitas pessoas falam comigo. Depois das orações, glória a Deus. E é nesse momento que eu quero lhe convocar para fazer um período de oração agora. Já colocou o nome das primeiras 4 pessoas que você lembrou aí? As 4 primeiras pessoas. Colocou o nome aqui? Pronto. Já colocou o nome? Agora pega o seu dedinho aí, ó. Deixa esse vídeo curtido, deixa o coraçãozinho vermelho e já aperta na seta e manda para essas 4 pessoas agora. O que é isso? Corrente de fé. Mas essas pessoas vão ser apresentadas. Mas se você mandar e ela vir para aqui, orar conosco agora, e ela vai ver o nome dela aqui, ela vai entender. Eita, glória. Ô alegria! Ô alegria quando eu sei que alguém colocou meu nome no pedido de oração, porque é o que isso aqui é, pedido de oração. Isso aqui é uma agenda digital. E Deus contempla a nossa fé. Amém? Então vamos orar nesse momento. Vou apresentar você e essas 4 pessoas que você colocou agora. E eu creio que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Senhor meu Deus e meu Pai, na autoridade do seu nome, eu me coloco, Pai, suplicando, pedindo, implorando, assumindo minha condição de necessitado, porque é o que eu sou, necessitado do Senhor. Sou necessitado dos teus livramentos. Sou necessitado das tuas recompensas celestiais. Sou necessitado do teu fortalecimento, meu Deus. E eu faço desse momento de oração, desse vídeo profético, eu faço desse instante, Pai, um apelo. Abre as comportas do céu na casa
e no lugar aonde essa pessoa que está me ouvindo agora se encontra. Meu Deus, eu te peço, eu faço um apelo, envia anjos. Envia anjos para guerrear e batalhar a batalha dessa filha ou desse filho. Senhor, meu Deus, abre portas que o inimigo tem colocado as mãos para fechar. Pai, caminhos que o adversário da nossa vida travou através de palavras de maldição na boca de outras pessoas e por algum deslize ou vacilo, a legalidade foi dada. No reino espiritual, essa pessoa talvez tenha colocado acima do seu temor e da sua graça o desejo da maldade, do ódio, por algum momento. E o inimigo pegou carona nesse sentimento. Eu te peço hoje, Jesus, vem quebrando essas correntes, desmanchando esses ferrolhos. Olha, meu Pai, eu apresento a pessoa que está no hospital, está enferma, problemas psicológicos, está com depressão, síndrome do pânico, desejo suicida, complexo de inferioridade e tantas doenças que foram criadas por verbalização humana, nomenclaturas de homens, mas na maioria das vezes são forças opressoras, espíritos malignos, hostes da maldade, que atrapalham a nossa vida. E eu te convido hoje, meu Deus, eu te faço esse apelo, vem quebrando essas correntes, desmanchando esses grilhões. Eu apresento essa mãe de família, esse pai de família que me escuta agora, que aonde essa pessoa estiver, as tuas mãos, meu Pai, estejam estendidas sobre a sua vida, que aonde o inimigo tentou fazer as coisas darem errado, eu profetizo que a glória da última casa será maior que a da primeira e que o teu nome será glorificado. Eu repreendo toda a força de Satanás nessa casa, nesses projetos, nessa vida, que toda contenda lançada, que toda palavra de maldição, que todo o grilhão do inimigo caia por terra hoje. Senhor, que portas se abram e que cada nome desse que foi colocado aqui nesses comentários, cada pessoa representada por cada pessoa que foi escrita, que escreveu, que registrou, eu peço que o Senhor visite, Deus. O meu papel, a única força que eu tenho aqui é de pedir, mas eu peço a quem tem, a quem pode, a quem faz. Eu peço ao soberano, ao grandioso, ao El Elió, ao Jeová Jireh, Shalom Adonai, de Sequinu e Yahvé Sabaote, oh amigo da minha alma, ao Espírito de Deus, ao Paráclitos. Eu oro ao Yeshua Mashiach, Jesus o Messias, e eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que cada pessoa que teve o seu nome colocado aqui nesses comentários seja visitado e visitada nesse dia de hoje. Deus, no Salmo 46, verso 10 está escrito: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus de Jacó está conosco, o Deus de Israel é o nosso refúgio. Que nesse momento, meu, aplica no coração de cada pessoa que se permitir uma aquietação, uma quietude, que haja paz, tranquilidade, e que nenhuma dessas e desses que me ouvem tome nenhuma atitude precipitada. Essa é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você de posse de vitória, escreve amém, escreve eu tomo posse. Não se esqueça, a sua oração tem poder, porque Deus, Ele recebe, Ele ouve e Ele sabe suas reais necessidades. Se tiver coragem, não saia da mensagem sem deixar um glória a Deus nos comentários. Que essa palavra se aplique no seu coração e que a mão do Senhor Jesus te proteja, te livre e te guarde. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus.